Tem doramas que você assiste. E tem doramas que te habitam menos e esse é um deles. Existe uma crueldade muito específica em amar alguém que vive numa estação que a sua alma não consegue alcançar. Chan existe assim, leve, solar, com o calor de agosto permanentemente instalado no peito. Ele não apenas vive como se fossem sempre férias de verão, ele é o verão. A forma como ele sorri sem pedir licença, como ele ocupa os espaços sem medo. Como ele transforma o ordinário em algo que parece um último dia de praia antes do outono chegar. Tudo nele pulsa com uma energia que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando fingir que tem. E então existe Haren. Haren não está apenas triste, Aran está congelada. Há uma diferença brutal entre essas duas coisas que esse dorama entende com uma precisão que dói tripasa-pasa. Inverno sem fim é outra coisa menos é acordar todos os dias dentro do mesmo silêncio. É sentir que o tempo parou exatamente no momento em que algo dentro de você quebrou. E que desde aquele ponto, o mundo continuou girando, mas você ficou para trás, parada, com neve nos ombros que mais ninguém consegue ver. O que esse dorama faz, desde o primeiro frame, é nos apresentar dois universos emocionais que não deveriam se encontrar. E nos fazer desejar com toda a força que eles se encontrem de qualquer jeito. Porque é exatamente assim que o amor mais transformador começa, não com compatibilidade, com colisão. Você também sentiu isso? O passado não some. Espera, quieto, paciente, até que você esteja fraca o suficiente para ele voltar. Tem um momento nesse dorama que para o coração não é uma cena de beijo. Não é uma declaração. É um instante exato em que Chan olha para Haran e reconhece alguma coisa que ela mesma já não sabe mais que carrega. É aquele tipo de olhar que a câmera captura em close lento, o tipo que os roteiristas coreanos sabem usar como nenhum outro no mundo, onde uma pessoa vê na outra um. Fragmento de memória que o tempo tentou apagar, mas não conseguiu de verdade. Porque o passado esquecido é o personagem mais perigoso dessa história. Não é vilão, não é herói. É aquela camada invisível que existe entre dois seres que já se cruzaram antes. Que já compartilharam algo que nenhum dos dois consegue nomear, mas que o corpo lembra quando a mente desistiu. É a razão pela qual Haran sente algo estranho e incômodo na presença de Chan, não rejeição. Não atração óbvia, mas aquele desconforto íntimo de quem está perto de algo verdadeiro demais para ser ignorado. E Chan sente também. Mas Chan é verão, e o verão não paralisa, o verão age. O verão aparece numa manhã fria sem avisar, abre a janela sem pedir permissão e simplesmente entra, trazendo o cheiro de mar e luz que você jurou que tinha esquecido como era. É aqui que o dorama começa a te puxar pelo pescoço de volta para a tela toda vez que você tenta pausar. Esse dorama me destruiu? Ninguém te prepara para o momento em que alguém decide te escolher menos mesmo quando você faz de tudo para ser impossível de ser escolhida. Haren não é difícil por maldade. Ela é difícil porque aprendeu da forma mais dolorosa possível. Que se tornar pequena é a única maneira de não ser perdida de novo. Quando você passa tempo suficiente dentro de um inverno que ninguém mais enxerga. Começa a acreditar que aquele frio é sua natureza menos que você não foi feita para calor, que primavera é uma estação que existe para os outros, nunca para você. E então você para de pedir, para de esperar, para de deixar espaço. Chan vê tudo isso. Ian, ou Rekwa, tem algo de perturbadoramente bonito na forma como esse dorama constrói a aproximação entre eles. Não é o herói que chega com respostas. É um homem que simplesmente se recusa a aceitar que aquela mulher esteja condenada à própria frieza. Ele não tenta consertar Haran menos e esse detalhe muda tudo. Ele apenas aparece insistentemente levando consigo aquela leveza irritante de quem vive como se cada dia fosse o último de julho, quente, longo, cheio de possibilidade. E é justamente essa leveza que começa a rachar o gelo. Não com força, com presença. Com o tipo de constância silenciosa que é mais devastadora do que qualquer grande gesto, porque ela diz, sem palavras, eu não vou embora. Pode me testar, eu fico. Esse é o momento em que o espectador para de assistir ao dorama e começa a sentir ele menos com aquela dor gostosa no peito que só os melhores romances coreanos sabem provocar. E o Saturn de Eso.
Existe um tipo de cura que não começa com a pessoa querendo ser curada, menos começa com ela simplesmente aceitando não estar mais sozinha no frio. O que esse dorama faz na sua metade é algo que poucos roteiros têm coragem de fazer. Ele desacelera. Quando tudo dentro da narrativa poderia explodir em drama, em confronto, em revelação, ele respira. E nesse silêncio calculado, nas cenas mais simples, é onde a história se torna insuportavelmente bonita. Shan e Harem num dia comum, sem música grandiosa, sem chuva dramática. Apenas dois corpos no mesmo espaço, aprendendo o ritmo um do outro como se estivessem aprendendo uma língua nova, menos aquela língua particular, que só existe entre duas pessoas que começaram a importar demais uma para a outra. E é exatamente nessas cenas pequenas que você percebe o que esse dorama está fazendo com você. Porque Harem começa a descongelar, não de uma vez. Não com um momento catártico e cinematográfico menos, mas em detalhes quase imperceptíveis. Um sorriso que escapa antes que ela consiga segurar. Uma resposta que vem um segundo mais rápido do que o habitual. Um momento em que ela para de cruzar os braços na presença dele, e a câmera captura isso sem comentar, sem trilha sonora, porque sabe que quem está assistindo já sentiu. Esse é o tipo de direção que transforma um dorama em experiência. Não é sobre o que acontece. É sobre o que quase acontece, menos aquele espaço magnético entre dois corpos que ainda não se tocaram, mas já não conseguem mais fingir que o outro não existe. A primavera não chega com um anúncio. Ela aparece primeiro num único broto, num único dia menos frio. Numa única tarde em que Haron olha para o céu e não sente o peso de sempre. Continua. O momento mais perigoso de um amor assim não é quando ele começa menos, é quando você percebe que não consegue mais imaginar como era antes dele. Tem uma armadilha silenciosa que esse dorama coloca na vida de Haron menos e ela só percebe tarde demais. Shan não invadiu, não forçou. Não declarou guerra contra o inverno dela com bandeiras e batalhas. Ele simplesmente foi ficando. E quando o gelo começa a recuar, quando as manhãs começam a pesar um pouco menos, quando ela se pega esperando por ele sem ter consciência de que está esperando, é aí que o medo real aparece, porque descongelar dói. Isso é o que a maioria dos romances não tem coragem de mostrar, que voltar a sentir não é alívio imediato. É como uma mão adormecida que começa a ter circulação de novo. Aquela dor aguda, aquela sensação estranha de estar viva num lugar que estava morto. Haran não sabe o que fazer com o calor de Shan porque ela passou tempo demais acreditando que não merecia nenhum, e então o passado volta, não gentilmente. O passado nunca volta gentilmente. Ele volta com aquela brutalidade específica de memórias que ficaram enterradas fundo demais. E quando sobem? Sobem com tudo, com as perguntas que nunca foram feitas, com as dores que nunca foram nomeadas, com a verdade sobre o que Shan e Haran foram um para o outro antes de esquecerem, antes do tempo agir sobre eles como age sobre tudo que é delicado e não foi protegido a tempo. E aqui o dorama faz algo extraordinário, ele não usa o passado como obstáculo. Ele usa o passado como espelho para mostrar que o que existe entre eles não nasceu agora. Foi plantado antes, sobreviveu ao esquecimento. Cresceu no escuro, sem luz, sem água, esperando apenas que os dois voltassem a se encontrar para finalmente poder florescer. Esse é o tipo de roteiro que você relê na mente dias depois de terminar de assistir. Esse dorama me destruiu. Primavera não é uma estação, é uma decisão. E Shan decidiu por Harem antes mesmo de lembrar que a amava. Chega um ponto nesse dorama em que você para de torcer pelo casal e começa a torcer por ela, apenas por ela. Porque o que Haron representa vai muito além de um romance. Ela representa cada pessoa que um dia acreditou que estava quebrada demais para ser amada inteira. Cada alma que construiu paredes não por crueldade, mas por sobrevivência. Cada coração que aprendeu a chamar de proteção o que na verdade era solidão disfarçada de força. E Shan, com toda a sua leveza de verão eterno, não derruba essas paredes. Ele simplesmente senta do lado de fora delas todos os dias. Até que Harem decida, por conta própria, abrir a porta. Esse é o gesto de amor mais maduro que um dorama pode retratar, e esse roteiro entende isso com uma profundidade que poucos conseguem. Não é o amor que salva, é o amor que espera. Que respeita o tempo do outro.
que oferece calor sem exigir que o outro desapareça com o frio imediatamente, que diz, com presença e não com palavras, sua primavera pode demorar. Eu tenho tempo. O episódio final desse dorama menos que chegou em 3 de abril de 2026. Não entrega uma resolução perfeita embrulhada em laço dourado. Ele entrega algo muito mais honesto e muito mais bonito, 2 seres humanos imperfeitos escolhendo um ao outro conscientemente, não por impulso, não por destino romântico idealizado, mas porque depois de tudo, do passado que voltou, do gelo que rachou, das memórias que doeram antes de curar, eles chegaram à mesma conclusão silenciosa, que o verão de Chan é mais bonito quando Haran está nele, e que o inverno de Haran finalmente chegou ao fim. Tem doramas que você termina e sente que viveu algo real, que os personagens existiram de verdade em algum lugar, numa tarde de domingo com cheiro de café e luz entrando pela janela. Esse é um deles. O tipo que fica instalado no peito como uma música que você não consegue parar de ouvir. Como a sensação de um último dia de verão que você sabe que não vai voltar, mas que por isso mesmo foi perfeito. Se você chegou até aqui, seu coração já sabe o que fazer. E o sente isso. Assista esse dorama enquanto você ainda acredita que primavera pode chegar para qualquer pessoa, inclusive para você.